Olá, seja bem-vindo ao Panorama desta semana. A partir de agora, acompanhe o que preparamos para você. Casa Verde e Amarela passará por mudanças. Volta às aulas. Movimento tem sido intenso em papelarias de Caratinga. Conheça os benefícios dos animais de estimação para idosos. No quadro Pense Direito, quais as consequências legais da infidelidade no casamento? Fique ligado, o Panorama está só começando. O programa habitacional Casa Verde e Amarela deverá passar por mudanças este ano. Além de voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida, o projeto terá novas regras sobre as condições de financiamento. Lucilene mora no residencial Esperança 4 há cerca de um mês. Sua família foi contemplada pelo programa Casa Verde e Amarela e saiu da moradia em área de risco para um dos 280 apartamentos populares entregues no ano passado. Posso dizer que dá água para o vinho. Minha casinha lá em cima era 3 combinhos, muito ruim, toda rachada. Estava sujeita a cair a qualquer momento, está sujeita a cair a qualquer momento. Agora aqui é casa boa, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, muito bem arejado. É maravilhoso. Eu só tenho que agradecer o governo, né? Só tenho que agradecer as pessoas lá também da Defesa Civil. A dona de casa faz parte de um grupo beneficiado por intermédio da Secretaria de Defesa Social de Caratinga. Mas existem outros casos em que o programa habitacional pode ajudar famílias a adquirirem a casa própria. É o que conta Hanna Auar, correspondente da Caixa Econômica Federal. E a gente tem o programa que é através do financiamento. Hoje o Casa Verde e Amarela, né, que é o famoso Minha Casa Minha Vida, para a cidade de Caratinga, a gente consegue atender o financiamento, a cota máxima de até 80%. Esse financiamento ele enquadra tanto imóvel usado quanto imóvel novo. No imóvel novo, a gente consegue também o subsídio do governo, tá? Porém, é um subsídio diferente daquele que você citou do imóvel lá do Residencial Esperança. É um subsídio menor, mas aqui é a aquisição do imóvel. As condições de pagamento e as taxas de juro variam de acordo com a faixa de renda de cada família. O programa ele é destinado ao quê? A compra do primeiro imóvel, e esse imóvel é destinado à moradia. Então, vamos supor, um casal, marido e mulher, você pode, às vezes com o namorado ou com seu noivo, vocês não são casados legalmente, mas já moram juntos, podem comprar também. 2 irmãos podem comprar juntos, homem pode comprar com outro homem também, mulher pode comprar com outra mulher, sem problema algum, tá? Desde que seja a compra do primeiro imóvel e destinado à moradia. Ele pega uma taxa aí, né, de a partir de 4,5% ao ano e é de acordo com a renda da família. Então, vou te dar um exemplo. Um casal que ganha aí o esposo um salário mínimo e a esposa também um salário mínimo, para Caratinga, hoje o imóvel é até 169 mil. Então, eles conseguem financiar até 80%, e vai pagar aí uma prestação média de 730 e poucos reais, basicamente isso, tá? E aí, se o imóvel novo, pode ganhar um subsídio, em média, uns 9 mil reais de subsídio. Para a nova fase do programa, que será relançado pelo governo federal este mês, a cota de financiamento pode ser estendida também aos imóveis usados. Nós tivemos nessa semana uma alteração. Qual foi a alteração? O valor é o mesmo, o mesmo 169 mil. O que diferencia é a forma do financiamento. Então, a gente vai ter aí a cota do financiamento na tabela Price. O que é a tabela Price? É aquela tabela onde a prestação ela começa menor, mas se mantém constante. Então, antes era possível somente 40% desse financiamento. Hoje nós já temos aí 80%. Isso vai beneficiar muito, tendo em vista que em Caratinga a gente tem muitos imóveis usados, né, devidamente registrados, que vai enquadrar no programa e vai ter aí essa cota de financiamento maior. Olha, na verdade a gente já teve essa grande mudança que eu falei através do imóvel usado, aumentando a cota do financiamento na tabela Price, que antes era somente na tabela Saque, que a tabela Saque é aquela que a prestação ela inicia maior
e ela vai reduzindo mensalmente. Com isso, nem sempre cabe no bolso, né, de quem está comprando. Então, assim, acredito que o mercado ele vai aquecer muito, tá? Principalmente na cidade aqui de Caratinga e região, tendo em vista que a gente não tem, assim, novos empreendimentos nessa faixa, tanto de valor do imóvel e quanto para a faixa de renda que hoje é atendido. Então, assim, a expectativa é muito grande. Acredito aí, você que tem seu imóvel usado, a hora de conseguir vender vai ser agora. Após as férias, será dada largada para o início do ano letivo de 2023. As aulas serão reiniciadas na próxima segunda-feira, dia 6. Em Caratinga, o movimento nas papelarias está a todo vapor. Todo início de ano é a mesma coisa. Com o fim das férias escolares, é hora de pensar no retorno à sala de aula. Mas antes, é preciso ir às compras. Nas papelarias, a movimentação é intensa, na busca pelo famigerado material escolar. Esta mulher veio da região de Entre Folhas comprar os produtos para o filho. Solange acha melhor fazer a aquisição sem a presença do adolescente. O jovem está querendo mais andar sozinho, então não quer acompanhar a mãe, então a mãe se vira sozinha. E melhor para o bolso também, né? Com certeza. Mochila, caderno, caneta, lápis e muitos outros objetos estavam na mira de pais e estudantes que ficaram atentos na hora da compra dos produtos para não deixar faltar nada. Esta manicure, do bairro Santa Zita, decidiu trazer a filha. Nessa época, meu coração já fica lá em cima, né? A pressão vai lá na cabeça. Aí ela pediu para vir junto. Eu gosto de vir só eu, que eu sei escolher e compro o que der para comprar e levo. Mas dessa vez eu não consegui deixar ela em casa, não. E ela veio dessa vez e tá escolhendo tudo. Aí eu pensei, vai dar um desfalque bem grande no meu bolso, né? Lápis de cor, borracha personalizada, que é tudo personalizado, os lápis personalizados. E ela falou para mim que quer uma bolsinha diferente esse ano. O que você escolheu de bacana aí? Fala para mim. A mochila e os cadernos. Eu queria comprar o material pela Shopee, mas aí não dava tempo de chegar. As novidades não param por aí. Muitos estabelecimentos realizam a entrega dos materiais a domicílio. Outros chegam até mesmo a fazer orçamentos através do WhatsApp. É a tecnologia sendo uma aliada, principalmente quando o assunto é aprender. Então a gente disponibiliza esse serviço de entrega em casa, através do motoboy. Atendimento pelo WhatsApp, rede social e também presencial aqui na loja. O essencial é vir na loja, gente. O essencial é vir, conferir as mercadorias, pegar no produto, visualizar. Isso aí é muito importante. O atendimento via WhatsApp é bom, mas o presencial é melhor. O corre-corre do final de janeiro e do início de fevereiro já é uma tradição nas papelarias. O essencial é deixar tudo prontinho, de forma antecipada, para que seus atendentes se dediquem exclusivamente ao cliente. Mesmo assim, é preciso se desdobrar. A gente já vem se preparando o ano inteiro, né? Na realidade, a gente vem repondo as mercadorias. A partir de outubro, principalmente, que é o período mais forte de compra, que a gente faz as compras, para estocar até dezembro. Para ter em janeiro já ter todas as variedades do material escolar disponível aqui para os nossos consumidores. Acho muito gratificante, né? A gente poder ajudar as pessoas, tirar as dúvidas que elas têm sobre os materiais, os preços. Acho muito bom. Com todo o material necessário em mãos, hora de ir à luta, já que o ano é longo e os estudantes, literalmente, têm muito a aprender. A aquisição do material escolar é muito importante para que o aluno tenha uma rotina de estudos e com esse material organizado. Então não precisa ser necessariamente um material caro, mas os cadernos necessários, né? E todo o material para que o aluno faça os registros, que é importante na vida escolar dele. Quais são as consequências legais da infidelidade no casamento? Confira mais sobre o assunto no quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota de Ramos. Vamos tratar um pouco aqui sobre o tema adultério. Primeiramente, é importante ressaltar que, por mais que muitos pensem, o adultério não é crime no Brasil. Já tem um certo tempo que a legislação foi alterada e revogou o chamado crime de adultério. Assim sendo, não é possível mais
prender em flagrante alguém que esteja cometendo adultério, não é possível mais que essa pessoa responda a um processo criminal tão somente pelo adultério. Só que, por mais que não seja crime, certo é que o adultério continua produzindo efeitos não na área criminal, mas sim na área civil. É possível haver algum tipo de responsabilização e algumas consequências na área civil. Não na área criminal, não na liberdade da pessoa, mas sim no seu patrimônio. Primeiramente, também é importante destacar que, mesmo na área civil, os bens do casal não serão afetados em caso de adultério. Então, se um determinado casal se separa por motivo de adultério, apesar do que, pela lei atual, não é necessário nem motivação para se separar, para se divorciar. Basta querer que o divórcio será concedido. Mas digamos que, além do querer, há um motivo subjacente, que é esse adultério. Se acontece isso, esse casal, de nenhuma maneira, terá os seus bens comprometidos, seja quem traiu ou quem foi traído, de nenhuma maneira haverá prejuízo na divisão patrimonial, tão somente pelo adultério, tá? Já se descarta essa consequência, mesmo na área civil, não existe prejuízo aos bens do casal pelo adultério. E a guarda dos filhos? A guarda dos filhos também é algo de natureza civil e que, a princípio, não é afetada pelo adultério. Na maioria dos casos, o só fato de haver uma traição não altera o direito à guarda ou o direito de visitação de um cônjuge em relação aos filhos. Só que, em situações excepcionais em que esse adultério, se acontecer e ficar comprovado, for algo escandaloso, algo infamante, algo que afete diretamente a reputação daquele cônjuge adúltero, não só perante o seu ex-cônjuge agora, né, traído, mas também perante a sociedade, perante os seus filhos, algo realmente muito grave, né? Aí vocês têm que imaginar essas situações possíveis aí, né, de coisas muito, muito, muito graves mesmo, né? Como, por exemplo, uma traição que aconteceu nas dependências do lar, com os filhos do casal no quarto ao lado, né, ouvindo as obscenidades, algo desse tipo, né? Enfim, algo muito grave assim, é possível cogitar da perda ou de uma, digamos assim, uma supressão, ainda que temporária, parcial, desse direito de guarda por parte do cônjuge que deu causa a essa infâmia toda, tá? Mas, a princípio, a guarda não é afetada pela traição, salvo, é claro, em situações excepcionalíssimas, como eu expus aí. E, em relação à pensão alimentícia, é possível perder pela traição? Sim. Como assim? Primeiro é importante destacar a diferença da pensão que vai para os filhos e a pensão que vai para o ex-cônjuge. Quando alguém se divorcia e tem filhos, é comum que no Brasil os filhos ficam com a mãe. E aí também é comum no Brasil, apesar de não ser 100% dos casos, mas é o que mais acontece, o pai tem que pagar a pensão alimentícia. Essa pensão é paga para os filhos. Essa pensão é paga em favor dos filhos daquele homem, ok? Só que é possível que, além disso, esse homem tenha que pagar também a pensão para a mulher. É uma outra verba que vai não para os filhos e sim para a mulher, em casos que, por exemplo, foi um casamento por décadas, aquela mulher nunca trabalhou na vida, ela não tem condições de ingressar no mercado de trabalho, agora, com essa rapidez toda, com o divórcio, ela precisa de um tempo até se estabelecer, e aí é possível pedir uma pensão por 1, 2 anos ali, algo do tipo, que vai não para os filhos, a pensão dos filhos é outra coisa, mas essa sim vai para o ex-cônjuge, no nosso exemplo aí, a ex-mulher. Ok. A traição, ela afeta o direito à pensão para os filhos? Claro que não, os filhos não têm nada a ver com isso. Mas a traição pode afastar o dever de pensão em relação ao ex-cônjuge. Se, por exemplo, essa mulher traiu esse homem, e ele comprovou isso, e ele foi condenado a pagar pensão num dado momento, mas depois comprovou a traição a tempo e modo oportunos, no processo, comprovou a traição, nós temos aí o artigo 1708 do Código Civil que diz o seguinte: com o casamento, a união estável ou concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Ou seja, o credor da pensão alimentícia, no caso aí, é a mulher, no nosso exemplo. Se ela se casa com um terceiro, se ela mantém a união estável com um terceiro, se ela é concubina de um terceiro, cessa para esse outro homem o dever de prestar alimentos. E olha o que diz no parágrafo único aqui do mesmo artigo. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno com relação ao devedor.
Então, é a traição aqui no caso. Se essa mulher, no nosso exemplo, ela traiu esse homem, agiu de maneira indigna com relação a ele, cessa para ela é a credora no caso, cessa para ela o direito de alimentos, tá bom? De receber pensão alimentícia. Repito, a pensão para os filhos permanece independentemente disso aqui, tá? Indenização por traição é possível? Sim, né? A justiça já tem entendido que em traições mais escandalosas, mais infamantes, né, algo que toma uma proporção maior, é possível sim pleitear indenização. A pessoa que foi traída pode pleitear indenização em relação à pessoa que traiu, tá bom? Desde, é claro, que estejam presentes os requisitos aí dos danos morais, tá? Nós vemos nas decisões judiciais aí uma certa cultura de que aquela traição que acontece uma vez só, né? Por mais que seja errado, claro, mas não toma aquela proporção enorme como poderia tomar, alguns juízes entendem que isso não dá dano moral, indenizado. Mas, certamente, a traição infamante, que toma proporção maior, assim, ou que é feita nas dependências do lar do casal, que ofende ainda mais a honra daquela pessoa, essa sim, há uma cultura de decisões judiciais entendendo que é possível indenizar nesse caso aí, que é necessário indenizar, tá? E saiu recentemente na mídia uma notícia de um casal que firmou um pacto antinupcial prevendo multa de R$180 mil em caso de traição. Ao se casar, firmaram esse pacto e previram ali o seguinte: o cônjuge que eventualmente trair o outro durante o casamento terá que pagar uma multa de R$180 mil aí para o cônjuge traído. Claro que isso depende de prova a ser feita futuramente, se acontecer o fato, né? Mas e aí? Essa questão é possível? Essa cláusula tem validade? Sim, tem validade. A obrigação de não trair acaba sendo uma obrigação de não fazer. E o nosso Código Civil prevê, possivelmente ali, com tranquilidade, as obrigações de não fazer, inclusive sob pena de multa. Então, no caso, uma obrigação de não fazer, a qual as partes, de antemão, já no momento do casamento, decidiram cominar uma pena civil, claro, né, uma sanção civil de multa aí de R$180 mil aí no caso. É uma cláusula plenamente válida, então agarre essas dicas aí e fique atento sobre as peculiaridades do direito brasileiro em relação à traição. Quem tem um animal de estimação sabe o quanto a vida fica mais agitada, com mais amor e carinho. Mas você sabia que os benefícios dos pets para os idosos vão além da parte sentimental? Ter um bichinho pode contribuir para a saúde física, mental e até para a socialização das pessoas da terceira idade. O Bob tem quase 2 aninhos e entrou na vida da Elza por acaso. Eu estava chegando do trabalho e já tinha tido outras chances de ter outros cachorros, só que eu estava com medo, né? Porque é muita responsabilidade. Aí aconteceu que eu tive um aperto, falei assim, vou pegar. Aí trouxe ele. Para que o Bob se sentisse bem em seu novo lar e se adaptasse com facilidade, a Auxiliar do Bem-Estar se dedicou e assumiu todas as suas obrigações e cuidados necessários. Eu chego, saio para a rua com ele para fazer as necessidades dele e nós brincamos aqui na garagem, outra hora na rua de baixo e nós dormimos juntos, no pé da cama. Elza está passando por um processo de luto e confessa que adotar um animalzinho de estimação tem feito toda a diferença na vida dela. Estava muito sozinha e pensando muito no meu filho. E agora o Bob não nem dá tempo, nem porque ó como é que ele é. Ele não dá tempo não. No final de semana eu tive uma crise, né? Aí ele ficou sentido também e me olhando. E depois eu fui, deitei, ele foi, deitou e ficou em cima de mim, me dando beijinho, lambida aqui, lambida ali. Aí eu fui calmando, ele é meu companheiro. À medida que envelhecemos, especialmente depois da aposentadoria, pode ser difícil encontrar estrutura e significado para a vida todos os dias. Mas cães, gatos e outros pets cuidam disso muito bem. Sabe por quê? Eles nos forçam, digamos assim, a continuar fazendo as coisas. É quase como se fosse uma criança, né? Tem muitos custos, demanda uma responsabilidade muito grande. E
é uma coisa boa para o idoso, porque ajuda a estabelecer uma rotina, né? É uma atividade a mais que o idoso vai ter, uma companhia constante. Então, mesmo que você não esteja se sentindo bem emocionalmente ou fisicamente, o animalzinho não se importa. Ou melhor, ele se importa até demais, mas continua querendo que você o alimente e leve para passear. A introdução do animalzinho nesse sentido vai fazer com que ele crie uma rotina nova, de até mesmo interação social, uma vez que ele vai pegar esse pet, vai sair, vai poder caminhar, melhorando assim o condicionamento físico dele, né? Interação com as crianças na rua ou com outro vizinho que tem um cachorro. Então, para o idoso, traz uma qualidade de vida assim sensacional. A gente percebe o cuidado e a disponibilidade que geralmente eles têm, né? Por se tratarem, da maioria das vezes, serem aposentados, né? Então tem um tempo maior para dedicar ao animal, percebe uma alteração mais rapidamente, logo já recorre, já procura ajuda, orientação. Esses bichinhos nos ajudam a prevenir a solidão e o isolamento. Isso, conforme especialistas, é fundamental para evitar o declínio cognitivo e as doenças. Afinal, eles nos ajudam a focar não somente em nossas necessidades. Eles nos dão motivo para realmente levantar de manhã pensando: preciso sair dessa cama para cuidar do meu amigo aqui. Experiência que vai trazer benefícios e sensações de bem-estar, de prazer e de felicidade. Por quê? Porque contribui para a emissão dos neurotransmissores, né? Da serotonina, da dopamina, da ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então essa troca, né, traz benefícios para o ser humano nesse sentido. Se você tem mais de 65 anos e tem um animal de estimação, é provável que procure ajuda médica cerca de 30% menos do que as pessoas que não têm um animalzinho. Além de contribuir com a diminuição da ansiedade, da depressão, do estresse, tem um importante movimento na questão da pressão arterial, diminui. Uma vez que diminui o estresse, controla também a pressão arterial. Com a idade, a gente perde coisas que antes ocupavam nosso tempo e davam propósito à nossa vida. Você pode aposentar da sua carreira, os seus filhos podem se mudar para longe. Cuidar de um animal de estimação pode trazer prazer e ajudar a elevar seu otimismo e senso de autoestima. Os pets, eles têm uma importância, né? Em alguns casos onde a pessoa perde um ente querido, o cônjuge, principalmente os idosos, né? Que eles passam a transmitir para o animal todo o carinho, toda a atenção, né? E isso afasta o idoso do sentimento de depressão, do sentimento de angústia, de se focar, né, na perda, no luto em si. É muito sensorial você tocar o animal tocar você, né? E para o idoso que está sozinho, que perde alguém, para ele é muito difícil continuar nessa questão dentro da casa, sozinho, né? Os filhos saem para trabalhar, ele está lá sozinho. E quando perde o companheiro, a companheira, como ele fica? Então esse bichinho, esse animal, ele vai vir não como uma substituição, né? Ele vai vir como um apreço, ele vai vir como algo novo na vida da pessoa. Em casos de luto não elaborados, é importante reforçar que os animais contribuem sim de uma forma significativa, mas ainda assim o acompanhamento com um profissional é essencial. Precisam sim de um acompanhamento, né, com um profissional, um acompanhamento psicológico, às vezes até medicamentoso. Então é importante, né, a gente avaliar isso, que o animal traz sim um estilo de vida muito melhor para o idoso, né, que traz assim inúmeros benefícios. Porém, se o luto não for elaborado da forma correta, se há uma dificuldade na superação desse luto, o mais indicado é procurar o profissional da área, né? E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!